A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos nossa 9ª lição da EBD, cujo título é Resistindo à Tentação no Caminho. O texto áureo, extraído de Mateus 26:41, diz: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Baseado neste texto, a lição nos trará o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada rumo aos céus. O vocábulo tentação, quando encontrado na Bíblia, se refere a situações em que somos confrontados com a escolha entre o certo e o errado. No Antigo Testamento, a palavra hebraica massá é usada para falar sobre tentação. Ela significa teste ou provação, Deuteronômio 4:34. No Novo Testamento, 2 palavras gregas são usadas para descrever tentação. A primeira é peiramos, que também significa teste ou prova, e é encontrada em passagens como Atos 20:19, 1 Coríntios 10:13 e Tiago 1:2-12. A segunda palavra grega é o verbo peirazó, que significa testar ou submeter à prova. A tentação pode surgir de 2 formas principais: o diabo e os desejos internos do ser humano. A primeira via da tentação é aquela que vem do diabo. Podemos encontrar um exemplo disso no relato do Jardim do Éden, onde Satanás tentou Eva a desobedecer a Deus, Gênesis 3. Da mesma forma, vemos Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto, Mateus 4:1-11. A tentação vem com o objetivo de nos desviar do caminho de Deus que foi estabelecido para nós, tentando nos afastar de nossa própria missão de vida. A segunda via da tentação surge de dentro do ser humano, conforme Tiago nos diz em Tiago 14:15. Somos tentados quando nossos próprios desejos pecaminosos nos atraem e nos seduzem. Isso acontece quando cedemos aos vícios da alma, como a luxúria, a ganância, o orgulho, entre outros, em vez de priorizarmos o fruto do Espírito em nossas vidas. Ambas as formas de tentação operam na esfera humana, afetando nossos pensamentos, emoções e escolhas. Às vezes enfrentamos influências externas que nos desviam do caminho de Deus, enquanto outras vezes cedemos à tentação por causa de desejos pecaminosos que surgem de dentro de nós mesmos. Através das palavras do apóstolo Tiago, percebemos que a tentação é um fenômeno humano. Tiago 1:13-14. Deus nunca é visto como a fonte de tentação, aquela que nos leva ao mal. Pelo contrário, a tentação surge da nossa própria natureza pecaminosa, que nos inclina para os desejos pecaminosos que residem em nosso interior. No segundo tópico, buscaremos entender como Jesus lidou com a tentação e assim sermos fortes, enfrentando nossas próprias lutas diárias. Jesus experimentou todas as dificuldades e tentações que qualquer ser humano enfrenta, mas sem pecar. Hebreus 4:15. Ele enfrentou as investidas do mal, mostrando a obediência perfeita aos propósitos do Pai, revelando que ele era o perfeito Filho de Deus. Em segundo lugar, ao se encarnar, Jesus se identificou plenamente com a nossa natureza frágil e humana, enfrentando as mesmas tentações que enfrentamos, tornando-se assim nosso sumo sacerdote, capaz de nos compreender e interceder por nós. Hebreus 2:18, 1 João 2:16. A vitória de Jesus sobre a tentação como homem nos mostrou que é possível resistir aos desejos pecaminosos e permanecer fiel a Deus. Jesus foi tentado na área física. Após um período de jejum, o diabo o desafiou a transformar pedras em pães para saciar sua fome. Mateus 4:3. Essa tentação estava relacionada às necessidades básicas do corpo humano, mostrando que o inimigo nos leva a satisfazer nossos desejos de forma egoísta e imediata. Em seguida, Jesus foi tentado na área da natureza divina. O diabo sugeriu que ele se atirasse do pináculo do templo para que os anjos o salvassem, mostrando que ele poderia demonstrar o seu poder divino diante das pessoas. Mateus 4, 5 e 6. Essa tentação visava desviar Jesus de sua missão e levá-lo a buscar reconhecimento humano em vez de seguir a vontade do Pai. Por fim, Jesus enfrentou uma tentação espiritual. O diabo ofereceu a ele todos os reinos do mundo em troca de adoração. Mateus 4:9. Essa tentação buscava desviar Jesus do caminho da cruz e seduzi-lo com a promessa de poder terreno, revelando como o inimigo usa enganos para nos afastar de Deus e nos levar à idolatria. Jesus não negociou com o inimigo, mas o repreendeu com firmeza usando a palavra de Deus, mantendo-se inabalável em sua devoção ao Pai Celestial.
No derradeiro tópico, veremos que a tentação é uma realidade inevitável para todos nós, independente de quão dedicados sejamos à nossa vida espiritual. Mesmo aqueles que praticam a oração, o jejum e estudam a palavra de Deus não estão imunes a ela. No entanto, a boa notícia é que Deus nos fortalece e nos capacita a vencer as tentações que enfrentamos. Ele não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar e nos dar uma saída para que possamos resistir. José enfrentou uma forte tentação quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, mas ele escolheu fugir da situação, recusando-se a ceder ao pecado. Da mesma forma, Jó se recusou a ceder à tentação, mesmo quando enfrentou circunstâncias extremas difíceis em sua vida. O apóstolo Paulo também nos orienta a fugir das tentações, como vemos em sua carta a Timóteo. Ele nos lembra que devemos evitar tudo que possa estimular as paixões da juventude, buscando sempre manter-nos longe das influências que nos levam ao pecado. Portanto, ao longo de nossa jornada espiritual, a melhor estratégia é fugir da tentação, confiando em Deus para nos fortalecer e nos guiar. Semelhante ao Senhor que foi tentado em tudo, mas não pecou, Hebreus 2:18, 4:15, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim, podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Tiago 1:12. Esperamos que esta síntese, meus irmãos, de nossa próxima lição tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola bíblica dominical bem pertinho de sua casa. Na próxima sexta-feira, mais um vídeo inédito abordando o significado de mais símbolos existentes no livro do Apocalipse. Não perca, assista, compartilhe. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.